Olá, gente. Vamos lá para mais uma aula de citologia, histologia, hematologia e embriologia com a professora Elvia. Aqui nós temos uma imagem que ela exemplifica bem o nosso tecido muscular estriado esquelético, aquele que é capaz de revestir todo o nosso organismo. Mas o que é esse tecido muscular? Quem são os músculos, né? Então, os músculos, eles são conjuntos maciços ou frouxos de células alongadas capazes de mudar seu comprimento ativamente, tendo a capacidade de contrair e relaxar. Aqui nós temos, né, as células. Então, o tecido muscular, ele é dotado de células alongadas, que são as fibras musculares, que contêm uma grande quantidade de filamentos citoplasmáticos. Então, por ela ser mais alongada, então o citoplasma dela acaba sendo num formato de filamento. E ele é rico em proteínas contráteis que são capazes de gerar forças necessárias para haver o processo de contração desse tecido. E elas utilizam a energia contida nas moléculas de ATP que são produzidas nas organelas mitocôndrias. Além disso, a gente tem os tipos de músculos. Então, nós temos músculos estriados, como o esquelético e o cardíaco, e temos o músculo liso, que é livre de estrias. Se a gente observar aqui rapidamente as atividades de cada um, a gente tem aí que os músculos estriados, eles têm uma contração forte e rápida, enquanto que o músculo liso, ele tem uma contração fraca e lenta. Agora vejam só, qual seria a diferença então entre esse músculo esquelético e o músculo cardíaco, já que eles têm, né, a propriedade das estrias e a contração forte e rápida. O músculo esquelético, ele é descontínuo e a contração, ela é voluntária, então é necessário que a gente exerça um movimento para poder que o músculo esquelético ele contrai. Enquanto que o músculo cardíaco, ele tem uma contração contínua e involuntária, já que permite os batimentos cardíacos. Enquanto que o músculo liso, a sua contração também é involuntária, que é aquele músculo que está presente nos órgãos vitais, como, por exemplo, o intestino, como, por exemplo, o útero. Então, tudo vai depender do tipo de músculo para que a gente entenda a atividade que é exercida por eles, ou o tipo de contração que é exercida por eles. Além disso, né, determinados componentes das células musculares receberam nomes especiais. Por exemplo, a membrana celular, ela é chamada de sarcolema, o citosol de sarcoplasma e o retículo endoplasmático liso de retículo sarcoplasmático. Então, a gente já percebe que os termos, eles mudam, aqueles termos que são comuns para a gente, como membrana celular, citosol, retículo endoplasmático. Então, eles mudam quando se trata do tecido muscular. Nós temos aqui também as funções dos músculos: movimentação do corpo, estabilização das posições corporais, movimentação do sangue pelo organismo, dos alimentos pelo sistema digestório, por exemplo, e da urina pelo sistema urinário. Além disso, permitem o quê? Os movimentos respiratórios. Então, vejam só como os músculos são importantes para o nosso organismo como um todo. E aí, quem lembra quais são os tipos de músculos? Vou dar aqui alguns segundos para que vocês relembrem. Aqui nós temos o primeiro músculo, né, que é o músculo estriado esquelético, onde ele tem feixes de fibras cilíndricas longas, multinucleadas, que apresentam estriações transversais. Resumindo, né, contração rápida, vigorosa, voluntária e também involuntária. Professora, a senhora não acabou de dizer que a contração do músculo estriado esquelético é voluntária? Sim, ela é voluntária na maioria das vezes, ou em 99% das vezes.
E involuntária, quando a gente tem algum espasmo, alguma cãibra. Então, são movimentos involuntários que podem acontecer no nosso músculo estriado esquelético. Outra situação também, às vezes num episódio de ansiedade, nervosismo ou até mesmo estresse, a musculatura do nosso rosto, ou seja, da nossa face, ela pode vir também a sensação como se ela estivesse pulsando, ou seja, ela está ali contraindo. Por quê? Porque o músculo, ele também sofre a ação, né? Não seria bem sofrer no sentido totalmente negativo, mas ele também age por um estímulo nervoso. A gente vai observar que o sistema nervoso ele também está ligado ao nosso sistema muscular. Além disso, né, além dessas características, ele também serve como suporte e movimento do nosso esqueleto. Como eu já havia dito na aula de tecido ósseo, o sistema muscular mais o sistema esquelético, eles formam um sistema locomotor. Então, eles promovem o movimento do esqueleto, ou seja, promovem o movimento de quem? Do nosso corpo. É o nosso sistema, o quê? Locomotor. E o nosso esqueleto é constituído de quê? De ossos. Nosso tecido ósseo. E aí, o músculo estriado cardíaco, ele também tem estrias transversais, as células também são alongadas, ramificadas e se unem por discos intercalares. A contração rítmica, vigorosa e involuntária, e ele é capaz aqui de impulsionar o quê? O sangue pelo sistema circulatório. O músculo liso, contração lenta e involuntária, como eu já havia dito, e detalhe, a presença de estrias transversais, ela não é existente no nosso músculo liso. Ele movimenta, né, substâncias dentro das vísceras e controla o movimento através dos vasos sanguíneos, né? Aí vejam só que interessante. Quem são as vísceras, né? Toda a região aqui do nosso sistema digestório. Então, vejam só que interessante a presença do interessante e a importância de haver o músculo liso no nosso sistema digestório. Aqui nós temos uma estrutura do músculo esquelético, desde aqui da região do feixe, né, de fibras, onde a gente observa aqui, ó, várias fibras e também a gente vai observar dentro das fibras o conjunto de fibrilas. Além disso, existe o quê? Tecido conectivo, ou seja, tecido conjuntivo entre as fibras musculares. Aqui nós temos uma visão, né? Uma ampliação melhor, onde a gente observa a região do retículo sarcoplasmático, aqui a região de núcleo, os túbulos T, que são presentes também ao longo das fibras. Cada filamento aqui tem os filamentos que são grossos, os filamentos que são finos, que formam a nossa miofibrila, que está dentro que forma a nossa fibra muscular. Além disso, a presença aqui, ó, de mitocôndrias. Então, por que tem a necessidade de haver tanta mitocôndria entre essas fibras? Porque as mitocôndrias, elas vão fornecer a energia que o músculo precisa, ou seja, que as proteínas vão precisar para exercer o papel de quê? De contração. E aqui nós temos a miofibrila com as suas bandas, os discos, disco Z, o sarcômero, que seria toda essa região aqui, a zona H, banda I, linha M, que fazem parte da estrutura da miofibrila. Aqui nós temos a estrutura mostrando aqui apenas a região da linha M, as ligações cruzadas de miosina, que elas interagem ali entre si para quê? Para haver o processo de contração. Aqui nós temos os filamentos grossos que estão unidos pela linha M. Aqui a região da estrutura da miosina,
e aqui a cauda da miosina. Aqui nós temos o seguinte, a tropomiosina, a nebulina e a molécula de actina G, que compreendem o quê? Os filamentos finos, que vão interagir com os filamentos grossos para haver o processo de contração. Nessa imagem, a gente já observa o quê? A organização do sarcômero. Desde a região aqui das bandas, bem subdivididas, e como que elas estão aqui, ó, organizadas entre si. E aí, quem é aqui que faz esse papel para que ocorra a contração? A nossa actina e a miosina. A actina, presente aqui na banda I, ela também está sobreposta na banda A junto com a miosina, e aqui na linha M, na zona H, nós temos a presença de miosina. Professora, por que está dando tanta importância? Porque a gente vai ver que isso daqui é uma das diferenças dos outros tipos de músculo. Nós temos ainda aqui, ó, mais uma ilustração de como que são a organização das bandas, banda I e banda A. Observem que na banda I nós temos o quê? A actina, na banda A nós temos a sobreposição da miosina e da actina. Vejam que essa situação é o quê? No músculo relaxado, no músculo contraído, a actina, ela ocupa aqui, ó, todo o espaço da região da miosina. E aí, quais seriam as características gerais? Força mecânica aplicada sobre os ossos, move e estabilizar as articulações, ele compreende cerca de 40% do peso corporal e está associado ao esqueleto e tem essa propriedade contrátil. Aqui nós temos a estrutura, de fato, do nosso tecido, onde a gente, começando aqui do micro para o macro, as fibras musculares, as miofibrilas que estão dentro que formam, né, as fibras musculares. Temos a região aqui dos capilares, que servem para nutrir o nosso tecido muscular. E vejam que interessante, a gente tem um endomísio, que envolve cada fibra muscular. Nós temos o perimísio, que ele vai envolver os feixes de fibras musculares, e nós temos o epimísio, que ele vai envolver aqui toda a estrutura do músculo. Aí vejam só, né? Envolve o músculo por inteiro. Então, aqui a gente já vê toda a região das estrias, vemos também as fibras, os conjuntos de fibras e as miofibrilas. Além disso, essas regiões aqui, ó, fora nós temos quem? As fibras colágenas, que elas também estão presentes no tecido muscular. Nessa imagem aqui, ela resume o que nós observamos antes, e aqui a gente tem um vídeo ilustrando a miofibrila, a região de sarcômero. Vai mostrar também aqui os filamentos, né? Os filamentos grossos e finos. E aqui ele vai exemplificar como que acontece a ação da miosina e da actina. Aqui observem o seguinte, no processo de contração, a miosina, ela puxa, como se ela estivesse puxando a actina para acontecer o processo de contração muscular. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar o quê? A região de epimísio, a região de perimísio e a região aqui, ó, de endomísio. A imagem anterior, né, ela tinha o seguinte, ela tinha uma ilustração, e aqui a gente consegue ver a imagem de acordo com o corte histológico. Nessa imagem a gente vê os principais tipos de proteínas, que são a tropomiosina e a troponina, que são os monômeros, né? E aqui os monômeros de quê? De actina. E aqui a gente tem o filamento fino montado, rico em quê? Em
actinas. Nós temos aqui ainda outra propriedade, que é a capacidade de entrada de cálcio na região muscular. Então, é necessário também uma alta quantidade de cálcio para que haja esse processo de contração. Além disso, a gente observa aqui a cabeça, né, globular da nossa miosina, a região da tropomiosina e aqui os monômeros de actina. Nessa imagem, a gente consegue perceber aqui o enovelamento dos vasos sanguíneos, uma cápsula externa e toda a estrutura aqui do músculo esquelético. Nessa outra imagem, a gente consegue observar as linhas, a banda A, a linha Z. Aqui é a ligação dos nervos, né? A quem? Ao músculo. E veja a grande quantidade aqui de mitocôndria e aqui a presença de vesículas sinápticas. Então, as informações que são dadas pelo nervo, elas vão entrar em encontro com quem? Com a nossa estrutura aqui muscular, ou seja, com o nosso músculo. Então, quando a gente se treme, por exemplo, de medo, é porque o nervo, ele mandou a informação, né? Nós temos aí uma informação na região periférica do nosso corpo, né? O sistema nervoso periférico, ele vai fazer com que a informação, ela chegue e a gente comece, no caso, a ficar trêmulo, por exemplo. Então, é um estímulo nervoso que pode estar acontecendo aí no nosso tecido muscular estriado esquelético. Aqui nós teríamos uma imagem identificando, né, na verdade, sobressaindo a glicoproteína, que é a laminina. Aqui, essa parte que está corada é a região onde tem laminina. Nessa outra imagem aqui, a gente observa os feixes de fibras, e como eu já havia dito antes, em outros momentos, a gente tem aqueles cortes que vão ter a visão transversal e longitudinal. E aqui, vejam só um corte que a gente vê tanto fibras mais alongadas como feixe de fibras. Como eu sempre digo, num corte histológico, a gente pode estar observando mais de um tecido, desde a região de epitélio, tecido conjuntivo e muscular esquelético. Aqui é a representação, né, das fibras colágenas que estão bem coradas, por isso que a gente consegue observar, e aqui o corte histológico de quem? De um músculo evidenciando a linha Z. Nessa imagem, a gente consegue ver desde a região aqui de epitélio, a região aqui de massa muscular, onde nós conseguimos observar dois tecidos em uma única imagem. Então, se eu estou vendo uma imagem de lábio, então estou vendo o quê? Tecido epitelial e tecido muscular. Nesse caso aqui, a gente vai ter a camada muscular e vamos ter também um epitélio estratificado pavimentoso, ou seja, nessa imagem a gente consegue observar também as papilas, a formação das papilas, a região do epitélio estratificado, a lâmina própria e o músculo, nesse caso, estriado esquelético. Aqui a gente consegue ver as estriações, os núcleos, os discos intercalares, e aqui a gente consegue ver o que seria esse disco intercalar. E cada célula, ou melhor, cada fibra, né, muscular, ela vai se unindo, né, através de junções. Então, aqui nós temos, né, o sarcolema, onde ele tem essas junções comunicantes, né, entre um músculo e outro.
Aqui, a presença de mitocôndrias. E nesse caso aqui, a gente teria o quê, né? A gente teria o nosso músculo estriado, né? Cardíaco. Então, a imagem aqui, ela representa o nosso tecido muscular estriado cardíaco. Quais são as características desse músculo? Ele tem uma rede tridimensional que vai se interligar por junções comunicantes, células longas, ramificadas, mononucleadas. Ele também apresenta actina e miosina. Ele funciona como um sincício, ou seja, as células estão todas interconectadas, né, tanto na região atrial quanto ventricular, contração muscular involuntária rápida e ritmada. Aqui nós temos outra imagem mostrando aqui, ó, os discos intercalares do tecido muscular cardíaco. Aqui nós temos mais uma vez outra imagem, né, que é aqui basicamente uma ilustração das fibras, né, musculares, a região aqui de capilares, a região aqui de mais discos intercalares, os núcleos aqui, ó, presentes entre as fibras. Nessa imagem a gente consegue ver os feixes de fibras, nesse caso no coração, e aí no coração tem muitos vasos sanguíneos. Aqui, por exemplo, mostra uma artéria. O ML quer dizer músculo liso, que é aqui que envolve, né, o capilar. Aqui, LF quer dizer lipofuscina, né, que é um pigmento que vai estar presente nas fibras, né, musculares, em fibras que estão em processo de envelhecimento. Então, a célula ela tem capacidade de produzir esse pigmento para indicar que está tendo um processo de envelhecimento celular, que são os lisossomos que conseguem produzir. Aqui nós temos também a presença de alguns capilares ao longo dessas fibras. Nesse caso aqui, a gente tem, né, a ilustração de como que fica a distribuição nesse caso do músculo liso, no intestino, e aqui a gente teria ele presente aqui na região do olho. Então, nós temos aqui, ó, as fibras, que nesse caso elas não estão interconectadas, e entre elas a gente tem a varicosidade. Já aqui, ó, a varicosidade, ela está ao redor, ela está circundando, que é ela que vai mandar aqui, ó, neurotransmissores para as células, né, musculares, para o músculo, para mandar informação para eles. Então, existem receptores ao longo aqui dessas fibras musculares. Nessa imagem a gente observa, né, como que é o esquema tridimensional do músculo, aqui os discos intercalares, e a gente observa as junções que aderem, né, e as junções também que comunicam uma fibra à outra. Nesse caso aqui, a gente tem o tecido muscular liso, né, um corte desse tecido, que da mesma forma que eu falei. Tem alguns cortes que vão mostrar a parte longitudinal e tem alguns cortes que vão mostrar os feixes. Enquanto características, nós temos aí que eles têm células alongadas, fusiformes, uninucleadas, núcleo centralizado, não estriadas, reveste parte das paredes de órgãos ocos, como traqueia, estômago, bexiga, útero, trato intestinal. Ele é controlado também pelo sistema nervoso autônomo, possuem hormônios, fatores metabólicos e estiramento. E ele tem contração lenta e involuntária, então você não precisa mandar um comando, você não precisa se movimentar para que esse tecido muscular ele venha a desempenhar uma contração. Nós temos aqui como exemplo o uréter, né? Aqui é a região de músculo liso, aqui é a região de vasos sanguíneos. Aqui mais uma região de
de músculo liso. Nessa imagem aqui, a gente já vê as tubas uterinas. Vejam como é diferente aqui a estrutura, já que ele circunda, né, a tuba uterina. Então, a imagem, ele mostra tanto a região aqui de epitélio, aqui, como também mostra a parte do músculo liso. E veja que interessante o formato aqui das células. Elas são em quê? Em cilindro, né? Cúbico. E, por fim, não menos importante, as nossas referências. Então, qualquer dúvida, visitem qualquer um desses livros. Se precisarem desses livros, é só entrar em contato. E até breve.